podemos sentar, irmãos. Vitor, podes ajudar outra vez? Bom dia, irmãos. É um bom dia. Há coisas que não são boas, mas temos um bom dia que o Senhor nos entregou. E estamos com um bom princípio para louvar aquele que nos dá a vida e que nos promete a vida eterna. Então, o último cântico, temos que trabalhá-lo mais para aprendê-lo bem, mas é precioso, não? Não há maior do que o Senhor. Não há outro Deus. Então, obrigado, Adriano e Pamela, Anete, Norma, Raquel, por o esforço de liderar-nos guiar-nos nesses cânticos. É sempre bom ter alguém que já sabe como vai e que tem a música no seu coração. Temos estado a ver os profetas menores, por minha parte, e estamos no livro mais pequeno do Velho Testamento. É o livro de Obadias. Apenas antes de Jonas, Obadias, mais pequeno do Velho Testamento. Eu preciso aquele controle. Obrigado. Ok. A ira divina contra Edom. Obadias. O conceito da ira divina contra alguém é horrível. Simplesmente é horrível pensar na ira de Deus sobre qualquer pessoa. Se for a condenação eterna daquele que não acredita no Senhor Jesus Cristo, ou se for um ato de ira divina específico por alguma transgressão, tal experiência era da pior. Não há, como diz Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Está a referir-se ao julgamento de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. A palavra de Deus apresenta várias condenações e a ira de Deus ser manifestada contra indivíduos, famílias, povos e nações, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Há muitas pessoas que rejeitam essas condenações divinas como injustas. E como consequência rejeitam a palavra de Deus em parte ou na sua totalidade. Injusto
Se Deus é assim, acham. Como temos visto em outros estudos, Satanás sempre quer pôr em questão a palavra de Deus e criar desconfiança nela. Isso vem diretamente de Satanás. O início da Epístola aos Romanos fala diretamente deste assunto entre a humanidade. Capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos. E Paulo declara, então, o homem é inexcusável, porque Deus já manifestou-se a ele. Não só por sua palavra, mas também pela criação. Então, na profecia de Obadias, o livro mais pequeno do Velho Testamento, Deus especifica que a casa de Esaú, o irmão de Jacob, gêmeo, que a casa de Esaú, que chama-se Edom, será julgada e aniquilada por julgamento divino. Apesar de ser por fases, através da história, o fim será uma aniquilação total da sua família. Que horrível pensamento. Quem regozija numa coisa assim está mal. É horrenda coisa cair nas mãos de Deus vivo em julgamento. Então, que tristeza tão enorme para contemplar, não importa quem for. A profecia deste só capítulo podemos dividir assim. O objeto do julgamento, nos primeiros 2 versículos, a seguridade falsa de Edom, o pecado de Edom contra Israel, a consequência do pecado de Edom, e termina com uma coisa positiva quanto a Israel, a possessão de Israel prometida. Isso é os diferentes aspectos que podemos ver por esta profecia. Vamos ler estes versículos. Sempre quando alguém coloca esta questão se Deus é justo, se a Bíblia pode ser certa quanto a um julgamento assim, ou quanto aos descrentes que nunca aceitam o Evangelho, sempre surge a questão. E os que nunca ouviram? Até hoje de manhã ouvi esta questão. E para mim, uma resposta verdadeira e consoladora é que eu não sou o juiz. Eu não escrevi esse livro. Isso é inspirado pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo é o juiz. Nunca vai falhar em nada com ninguém. Será justo o julgamento de Deus, porque Ele é justo. Então, se posso acreditar nele, posso também acreditar que seu julgamento será perfeito. Com todos. Então, vamos ler esta passagem. Diz assim, visão de Obadias. Assim disse o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador, dizendo, levantai-vos
e levantamo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Então, cá Deus acerta o objeto desta condenação. Edom, a família, a casa de Esaú. As nações vão ouvir algum mensageiro, algum embaixador vai chegar entre eles e motivá-los para levantar-se contra esta pequena família que morava ao sul, este um bocado de Judá. Nas montanhas da Arábia Saudita ou o sul do Jordão. Entre as montanhas, vemos, às vezes, tem visto possivelmente fotos de Petra. Aquela cidade escavada e com muita formosura, mas toda uma cidade tirada da montanha, adentro da montanha. E sentiam-se muito seguros. Mas este é o objeto. As pessoas que moravam nesta área, Deus acerta deles que em guerra entre as nações serão aniquilados. Então, Edom é o objeto desta guerra. Segundo aspecto deste capítulo, versículos 3 ao 9, a soberba de teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, disse o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores da noite, como estás destruído, não furtariam no que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindemadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, disse o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temá, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Que horrível! Que feio! Ninguém quer experimentar isso, menos observá-lo ou contemplá-lo. Mas Deus está a declarar o que será. E também diz porquê. O pecado, terceira parte deste, o pecado acertado de Edom contra Israel. Versículos 10 ao 14. Por causa da violência feita a teu irmão Jacob, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eres um deles.
Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alagar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Se tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas suas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Ah, Esaú, casa de Esaú, odiaste teu irmão. Sempre essa luta, não, entre Jacob e Esaú. Este sentimento e ciúmes e mal sentido entre eles. Especificamente da parte de Esaú. Zangado por ter perdido sua primogenitura, sua herança de ser o mais velho. E tornou esta amargura num pecado tanto que Deus diz: vou aniquilar a tua casa para sempre. Que triste. A consequência deste pecado de Edom, vamos ver em versículos 15, 16 e 18. Porque o dia do Senhor está perto. E sempre de ler esta frase, especificamente nos profetas, o dia do Senhor sempre refere a um dia de julgamento. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vos bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Aqui há uma referência a julgamento além de Edom. Versículos 8. E a casa de Jacob será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o diz. Deus é pecaminoso. Deus é injusto. Ou é Deus santo, santo, santo e perfeito com todo o seu trato com qualquer pessoa. Capítulo 9 de Romanos levanta esta questão. A criatura acusará a Deus? Que loucura é isso? Não tem o alfareiro poder sobre o barro? Ele não é injusto? Ele é o Deus único. É quem nos ama e também julga a injustiça. Então,
Deus vai utilizar a casa de Judá e a casa de Israel, os dois reinos, de alguma maneira, e a casa de Esaú será aniquilada por seus pecados contra Jacob. Mas vamos pensar mais disso. Por que é tão mal isso? Tantas nações com guerras um contra o outro, não? Última parte deste capítulo nos fala da possessão de Israel prometida. Versículos 17 ao 21. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacob possuirão as suas herdades. E outra vez, versículo 18, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o diz. E os do sul, referente a Israel outra vez, o sul seria Judá. E os do sul possuirão a montanha de Esaú. E os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim, e a Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananitas, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, ponham atenção neste último. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, a Península Ibérica, possuirão as cidades do sul. É muito específico isso. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Deus sempre prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacob e a toda a nação uma terra prometida eternamente. Também, através de Moisés, quando confirmou essa promessa, ele também diz, se não me honrem, se não me obedecem, vos tirarei da sua terra. Mas um dia, reinarei no seu meio, nesta terra, com meu povo Israel. Então, julgamento para Israel? Entre as nações ou gentes que podemos ver através da história, mas maltratado. Tudo por causa de seu pecado contra seu Deus. Mas com uma promessa eterna. Tens terra, prometido divinamente. Um dia estarei no teu meio e reinarei como teu Deus eternamente. Então, não é que há um povo que não seja julgado. Todos seremos julgados de alguma maneira. Todos nós. A Bíblia bem nos promete. O julgamento de Deus será justo, irmãos. Não questiones isso. O julgamento de Deus será justo. Não importa o que nós acreditamos quanto a seu julgamento. Seu julgamento será justo. Porque Ele é justo. Deus não será injusto com nenhuma pessoa, família, povo ou nação. Nós sabemos o que sabemos de Deus por sua palavra.
e pela mesma criação. Deus declara-se. Repetimos a declaração de Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Podemos não compreender certas coisas, mas saiba isso, irmão. Deus é justo e julgará com toda justiça. E ninguém terá desculpa. Eu ia comentando com alguém hoje de manhã. Nos resta a nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, espalhar a verdade de Cristo e o Evangelho dele a todos que podemos, para que ouçam a verdade e tenham a oportunidade de acreditar. Isso é nossa responsabilidade. Prestaremos contas por isso ao Senhor Jesus Cristo, os que estarão na vida eterna com Ele. Não para determinar se vamos estar lá. Só os que estão lá eternamente com o Senhor vão estar neste julgamento de Cristo. Nós temos uma responsabilidade, e é pesada. E quando contemplamos que é bom ou que é mal, nós estamos a cumprir com nossa responsabilidade, ficamos muito curtos. Falhamos demais. Mas podemos viver com o coração de obedecer, tentar ser testemunho ao nosso mundo. E Deus abençoará a nossa fraqueza. Mas o julgamento de Deus é justo e não haverá ninguém para poder desculpar-se perante Ele. Não deixes que Satanás te engane. Reconheça que Ele quer fazer-te questionar a palavra de Deus. O fez com Eva e o faz conosco. Recusa sua tentação de questionar a palavra de Deus. O assunto que cada pessoa precisa de enfrentar no seu coração é a sua fé em Jesus Cristo. Deus é justo. Deus é tão justo que se encarnou e habitou entre os homens para tomar sobre si a ira contra o pecado do homem, porque a paga do pecado é a morte, tanto físico como espiritual. Houve somente um que podia redimir-nos, o justo, a morrer pelos culpados. E o fez por amor de nós. Todos nós. Ele pagou a penalidade de todo o pecado, de todo o tempo. Se Esaú acreditasse no Senhor, seria salvo, mas não acreditou. Se sua casa acreditasse no Senhor, seriam salvos, mas não acreditaram. Não só eles,
Mas isso é o tema deste julgamento. Deus pagou para todos os ímpios na morte de Jesus Cristo. E Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam e andam pela fé no Filho de Deus. A Bíblia declara sem dúvida que todos somos ímpios e merecedores da morte eterna. É o que nós merecemos, tu e eu. A justiça de Deus, Romanos 3, 22 a 24, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Única esperança de qualquer homem. E todo homem é ímpio. Todo homem é culpado perante Deus. Merecedor da morte eterna, do inferno. Mas Deus, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é justo, seu julgamento será justo, mas à mesma vez nos ama a todos. Não uns mais que outros, a todo homem. Encarnou-se e levou sobre si nossa iniquidade, toda a nossa iniquidade. Ele pagou o justo pelos injustos, nós. E simplesmente agora depende o que farás com aquele que te amou e tomou teu lugar naquela cruz. Ouvirás a voz de Satanás que diz, Deus não é justo. Ele tentando focar-te em outro assunto, não no Senhor Jesus Cristo, que te ama, que é o juiz de todos os homens. Nele és salvo. Sem Ele, és perdido eternamente. Ele tomou sobre si toda a penalidade do pecado. E agora há uma só questão. O que farás com aquele que tomou teu lugar? Acreditarás nele? Te humilharás perante ele? É o inimigo de Deus, o teu inimigo, Satanás, que nos tenta pensar que Deus é injusto por julgar ao homem. Edom foi culpado de aproveitar-se do povo de Deus, do povo que Deus usaria para trazer-nos o Redentor. O que é especial? Por que Israel é especial? Por isso, Deus escolheu uma família para trazer Emmanuel, Deus conosco, para morrer no nosso lugar. Teve que ser homem com sangue, mas homem perfeito. E Deus escolheu Abraão, viu em Abraão que acreditaria. E através de seu povo pecaminoso também, Deus trouxe o Messias ao mundo. É o plano de Deus, não nosso. Deus cumpriu. Deus foi àquela cruz.
Deus deixou os homens esculpir na sua cara e açoitá-lo até quase morreu. E além, colocá-lo naquela cruz com pregos, pôr a lança no seu lado. Aquele que falou e houve luz. Sim, Edom pecou. Queria destruir o povo que Deus ia usando para trazer o Redentor do mundo. E custou, vai custar a casa de Esaú. Nós somos culpados. Nós somos culpados de andar na nossa vontade que questiona a palavra de Deus. E, portanto, o próprio Deus. Questionamos o próprio Deus. Ai, não faz isso. Mas Deus, ao saber de todo o nosso pecado, ama-nos e não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrependimento e fé. A questão verdadeira é qual será a tua escolha. Vida eterna em Jesus Cristo ou uma justa condenação por não acreditar naquele que se sacrificou por ti? Ele sofreu escárnio e ódio do homem. Tomou o teu castigo sobre si na cruz. Sofreu o abandono de seu pai. Foi sepultado entre pecadores. Descendeu ao abismo e tomou o cativo. E ressuscitou ao terceiro dia. E dá vida eterna a todo aquele que se arrepende em fé perante Ele. Quem for. A escolha é tua, mas o julgamento pertence a Deus. O justo juiz de todos os homens. Esaú, Edom, tinha a palavra dos profetas e o testemunho da criação. Mas não escolheu se humilhar em fé perante Deus. Toda a casa de Esaú, que não creu no testemunho da palavra de Deus, sofrerá o julgamento terreno e eterno do Deus vivo. E o sofrerão justamente. Mas não só Esaú. Não só Edom. Todo aquele que não acredita no Filho de Deus. E não pode dividir sua palavra dele. Ele não deixa. Hebreus 2:3. Pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O mais importante é o Deus vivo, redimir o homem pecador. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Deus chama-te para curvar-te aos pés de seu Filho, em arrependimento e fé, que Ele suprirá.
Mas a escolha é tua. Tanto como foi de Esaú e de cada outra pessoa. Há um inferno eterno para evitar. E há uma vida eterna, preciosa, divina para ganhar. E tudo se decide por Jesus Cristo. O teu juiz, o teu Senhor e Salvador. Tu escolherás. Vamos orar. Pai, tentamos apresentar estas mensagens das diferentes porções das Escrituras. Tentamos trazê-lo tal como é. Faça a tua operação em cada um dos nossos corações. Aqueles que ainda não te conhecem, que ainda questionam tua palavra. Ó Senhor, opera nos seus corações. E pedimos, porque sabemos que é a tua vontade que também sejam salvos. Pedimos a convicção do teu Espírito, que eles fiquem convencidos de seu pecado, da justiça em Cristo e do julgamento vindouro. Pedimos que escapem este julgamento eterno. Mas é só por teu Filho que podem ser salvos. Então, faça tua vontade nos nossos corações, é a nossa petição. E toma a tua palavra e faz mais dela do que nós sabemos fazer. Para que Cristo seja exaltado em cada coração. E haja vida eterna com cada uma. Porque sabemos que é a tua vontade. Permanecer em atitude de oração, por favor. Há alguém que só por levantar a mão diria: eu preciso fazer essa decisão perante Deus. Ainda não tenho feito e sinto da minha necessidade de curvar-me perante o Senhor Jesus Cristo em fé. Há alguém que simplesmente levantaria a mão e baixá-lo para mostrar sua necessidade? Ok. Pai, mais uma vez, deixamos a tua palavra nos ouvidos e esperamos que faça tua vontade em cada um dos nossos corações. Amém. Muito obrigado, irmãos.